Olá, eu sou Jess Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de escrita. No vídeo anterior, o diário de leitura, nós falamos sobre como estabelecer uma rotina consistente para o seu hábito de leitura. E hoje nós vamos focar também em rotina, mas aplicado à escrita. Então, se você é um escritor ou pretende escrever e quer construir um hábito que permita um avanço consistente da sua história, vem comigo que esse vídeo é para você. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja ele primeiro antes de continuar nesse, porque lá eu falei algumas coisas básicas sobre o estabelecimento de qualquer hábito, de qualquer rotina, e hoje a gente vai focar mais nos aspectos práticos da escrita dentro dessa rotina. Então, dá uma pausa, vê lá os princípios básicos, que embora a gente retome uma coisa ou outra, esse não vai ser o foco do vídeo de hoje. Agora vamos lá, em termos de quando escrever, se você seguir os passos do outro vídeo, você já tem isso bem estabelecido, você já entendeu qual é o seu contexto, como que é a sua rotina hoje, você já entendeu o que precisa mudar e como precisa mudar e já escolheu por onde começar. Então, com esses princípios, você vai escolher um período para travar na sua agenda para você escrever, vai ser o seu período de escrita focada. No meu caso, é a primeira hora do meu período de trabalho, né? Quando minha filha foi para a escola e o meu outro filho tá dormindo. Ele tá na primeira hora de soneca dele. Então, aquela primeira hora é de escrita. Ela não é hora de fazer roteiro para o YouTube, não é hora de pensar em conteúdo para o Instagram, não é hora de pensar em outras coisas. É hora de sentar e escrever o livro. Então você vai escolher qual vai ser esse tempo reservado para a escrita. Ah, eu só consigo 15 minutos por dia. Tudo bem, são os 15 minutos que você vai proteger na sua agenda para não fazer nenhuma outra coisa que não seja escrever. Ah, no meu contexto de hoje eu só consigo reservar 1 hora por semana. Essa 1 hora por semana está bloqueada na sua agenda para você escrever. Qualquer que seja o contexto, qualquer que seja a circunstância, esse é o combinado da hora focada, né? Do período focado para escrever. Então, da mesma forma que a gente falou das mudanças no vídeo passado, esse tipo de coisa é uma coisa que você tem que escolher, fixar na sua agenda e manter o compromisso com você mesmo. Para mim, hoje é quando minha filha vai para a escola. A minha filha mais velha vai para a escola, meu filho mais novo entra numa soneca e eu tenho essa primeira hora dourada, a primeira hora da soneca dele, que eu uso só para escrever. Faço às vezes um café e tal para entrar no clima? Sim. Mas não é uma hora para colocar coisa no Instagram, não é hora para pensar em conteúdo de postagens, nada disso, não é hora de fazer outros roteiros, não é hora de preparar outros textos para o Substack, nada disso. É hora de sentar e escrever o livro em si. Por quê? Pesquisa, revisão, outras atividades, mesmo que relacionadas ao livro, eu consigo fazer com meu filho acordado, batucando no meu lado. Dá para fazer. Agora, 1 hora silenciosa eu só tenho nesse período. Então, eu reservo isso, um compromisso comigo mesma, de escrever. E é isso que você precisa pensar. Qual é o momento do meu dia, da minha rotina, que eu consigo estabelecer esse tipo de compromisso comigo mesma? E só isso meio que já tira aquela questão de, ai, qual é a rotina ideal? A rotina ideal é a que funciona. Ah, mas seria desejável que todo escritor tivesse 8 horas por dia para poder trabalhar só no seu livro? Talvez, mas isso seria absolutamente inviável para a maioria de nós. Então, já desliga de uma vez desse discurso de que a rotina tem que ser X, Y, Z para a gente ter uma produtividade tal, para conseguir fazer isso ou aquilo. A rotina que funciona no seu contexto, para o momento que você está vivendo, é a melhor. Porque às vezes, quando a gente coloca o contraste entre o desejado e o impossível, a gente ainda fica olhando para o desejável, para aquilo que a gente estabeleceu como desejável. E aí, isso às vezes é um atraso de vida. Ah, poxa, ai, mas eu queria que eu não estivesse trabalhando tanto em tal coisa, porque eu podia me dedicar ao meu livro e tal. Se dedica no seu livro no tempo que você pode ter hoje e tá tudo bem. Hoje, eu estou num contexto que eu estou sem nenhum outro trabalho além da escrita, produção de conteúdo e estudo.
Mas esse não é o meu único papel, não é a minha única atividade. Eu também sou mãe, esposa, dona de casa, professora de escola bíblica, e a lista vai sempre aumentando. Conforme a gente vai prestando atenção em todos os papéis e atividades que a gente executa, você vê que a nossa lista vai ficando cada vez maior. Então, o meu tempo é diferente do tempo de outras pessoas. Minha energia vai ser diferente da energia de outras pessoas. O meu contexto tem desafios de questão de saúde que outras pessoas não vão ter. E a mesma coisa acontece com você. As suas questões são muito particulares. O seu tempo é muito particular. Então, já se desvincula dessa ideia de que precisa ter uma rotina ideal, de que precisa fazer uma coisa mirabolante para conseguir finalmente escrever o seu livro. Você precisa encontrar o jeito que funcione para você. Então, tendo isso em mente, é que vamos seguir para minhas recomendações. É sempre pensando em como aquilo vai se adaptar para você. Então, quando a gente fala desse ponto do quando escrever, a gente está falando do período focado. Significa que é só nesse tempo que você vai escrever? Não. Sempre que você tiver alguma ideia, você vai às vezes pegar o celular e anotar. Quando você tiver um tempo de pausa, você vai que tá com uma inspiração muito latente, você vai escrever. A gente já vai entrar nesse ponto, que é a parte de como escrever. Como que você vai estruturar o seu período de escrita, o seu tempo de escrita, de forma a evitar o bloqueio criativo, né? O bloqueio de escrita. O primeiro ponto é tenha um plano para sua escrita. Se você é arquiteto ou paisagista, você nem precisa que eu te diga isso. Você já tem o seu plano bem estruturado e quer só mesmo se organizar para escrever. Se você é jardineiro, talvez você tenha revirado os olhos quando eu falei de planejamento, mas calma, fica comigo. Eu não estou falando de nada super robusto, mas você ter clareza de qual é o ponto central da sua história, qual é a sua ideia, sua fagulha de ideia, ou qual é o ponto que você quer trabalhar, por que aquela história é importante e, em linhas gerais, o seu protagonista. Porque você tendo isso em mente, né, você vai precisar fixar isso em algum lugar para você, como seja um post-it no computador, alguma coisa que te lembre que aquele é o ponto central. Então, conforme você for construindo a sua história, construindo as suas cenas, você vai sempre ter em mente aquele ponto central. Entende? Não precisa ser nada super robusto, mas planeja a sua escrita, porque isso já evita o bloqueio. Você sabe por que você está escrevendo, mesmo que você escreva alguma cena que você vai descartar no futuro, que você vai trabalhar melhor depois, você consegue se manter escrevendo se você ter o propósito claro diante dos seus olhos. Por que essa é a minha recomendação? Porque isso vai diminuir drasticamente a chance de você sentar no seu computador na hora focada de escrita e não saber o que fazer, não saber o que escrever. Então, planeje a sua escrita para você evitar esse tipo de bloqueio de não saber para onde ir. O segundo ponto é escreva as histórias quando você não estiver escrevendo também. Qual que é o ponto aqui? O ponto é você cultivar as ideias, não importa o que você esteja fazendo no dia, não importa qual seja a sua atividade, você está ali cuidando da ideia. Como? Pensando, enquanto você lava a louça, enquanto faz alguma outra atividade, você tá ali, dentro da cabeça do personagem, imaginando dentro do que eu quero causar de dor e sofrimento para ele, como que ele vai reagir? Eu pensei em tais passos para a história, como que isso vai provocá-lo? Quais vão ser os diálogos internos? Ou então, o que ele vai responder? Ele está em interação com outro personagem naquela cena? O que ele vai responder? Você pode testar diálogo em voz alta enquanto você está no trânsito. Isso ficou bom, isso foi uma boa ideia. Aí você vai lá, grava um áudio para você mesmo, ou é uma coisa que você pode parar para escrever, escreve um trechinho do que você estiver fazendo, mas vai fazendo, você vai anotando todas as ideias, né? Principalmente as que brilharem. Como dica extra, tente gastar tempo na cena imediatamente seguinte à que você está fazendo. Por quê? Porque às vezes quando a gente gasta tempo em cenas que vão vir muito depois, às vezes a maior parte dessa cena não vai ser usada. E aí a gente fica frustrado, porque a gente já pensou em 20 cenários diferentes para aquela cena, e no fim ela virou um parágrafo, virou uma coisinha de nada. Então, para tentar focar a sua energia naquilo que vai ser mais útil mesmo, tenta pensar imediatamente na cena seguinte. Então, acabei de terminar um capítulo em que ela descobre que vai ter um grande desafio.
Então, no capítulo seguinte vai ser com diálogos internos, com ela pensando em como que ela vai agir diante desse desafio, ou com ela discutindo com alguém porque ela acha que causou esse problema. Qual vai ser a próxima cena? Então, vai testando os possíveis cenários para o desdobramento daquela história dentro da sua cabeça. Se você tem uma escaleta super robusta, você já pode tentar avançar na elaboração dela dentro da sua cabeça, ou se você não tem nenhuma escaleta, se você é mais jardineiro, você vai testando quais são as possibilidades que são mais interessantes para você, qual é aquilo que capta mais o seu coração, que chama mais a sua atenção para avançar. O terceiro ponto, que tem muito a ver com o segundo, né, na questão de cultivar as suas ideias, é você aproveitar os momentos de inspiração sempre que possível, porque às vezes você não vai estar inspirado exatamente no momento que você separou para focar na escrita. Às vezes você vai estar inspirado quando você está dirigindo, quando você está indo para o trabalho, quando você está fazendo qualquer outra coisa menos escrevendo. E aí você precisa se tornar um bom capturador daquela chama de inspiração, para você poder usar ela em outro momento. Então, você vai abrir o seu grupo de WhatsApp com você mesmo, você vai abrir um outro aplicativo de gravação de áudio e vai gravar a sua ideia. Você vai abrir o bloco de notas e digitar toda a inspiração que você teve. Você vai tirar uma foto da cena que te inspirou e escrever um texto sobre ela. Você vai ser um bom capturador, colecionador desses momentos de inspiração, desse momento de chama de inspiração. Você vai meio que guardar aquela brasa para quando você puder sentar para escrever. Mas faça isso, porque a gente não vai conseguir parar para escrever todas as vezes que a gente estiver inspirado, e a gente não vai conseguir estar inspirado todos os momentos que a gente sentar para escrever. Então, a gente precisa tentar, de alguma forma, contornar esses desafios. Por isso que é essa ideia, né? A gente está pensando aí, primeiro, em ter um tempo reservado, né, para retomar os pontos. A gente vai ter um tempo reservado para escrever, a gente vai pensar sobre o nosso livro, cultivar as nossas ideias quando a gente não estiver escrevendo também, para ir refinando, amadurecendo as ideias que a gente tiver, e a gente vai tornar um bom capturador dos momentos de inspiração, da brasa de inspiração, para a gente usar quando a gente puder sentar para escrever. E aí vem o quarto ponto que complementa muito bem tudo isso, que é a questão de desenvolver a disciplina. A disciplina para escrever com constância é primordial e ela nem sempre vem de fábrica. Na verdade, quase nunca vem de fábrica. A gente precisa trabalhar, é uma habilidade que a gente precisa construir com o tempo. E vale a observação de que você não é só disciplinado quando você consegue cumprir todos os dias aquela mesma coisa, aquela mesma tarefa, sem nunca errar, sem nunca falhar. Mas sim o quanto você é hábil em voltar quando você falhar. Porque você vai falhar. Acontece, gente. Somos pessoas, somos humanos, temos muitos imprevistos que realmente acontecem ao longo do dia. Então a gente precisa ficar hábil em retomar o ponto. Então, eu tô ali com aquele meu planejamento de sentar e escrever 15 minutos todos os dias. Aconteceram algumas coisas que que atrapalhou, e eu fiquei umas 2 semanas sem escrever. Tudo bem, desde que depois dessas 2 semanas você volte a escrever os seus 15 minutos por dia. Então, seja hábil, se torne hábil em voltar, em retomar o seu combinado com você mesmo sempre que você se perder. Vai acontecer, você vai falhar, mas retome, toda vez. A disciplina é muito importante para a nossa vida de escrita. A gente não pode depender de inspiração para o nosso livro avançar, até porque você não vai conseguir concluir nenhum livro se você depender só de inspiração. Ela é como se fosse aquela brasa, né, que vai ajudar você a manter a chama da história aquecida, você manter a história interessante, a história importante, ela ajuda nisso tudo, mas ela não é o ponto central. O ponto central é a mensagem que você quer passar. E essa precisa de lapidação, ela precisa de trabalho, né? A arte não é só o que é produzido em inspiração, mas é o que é produzido em trabalho duro, em suor, em prática, em técnica. Então, tenha isso em mente. Você precisa da disciplina para avançar nas suas histórias, para avançar na sua escrita.
E tem uma figura interessante que o Tiago do Tira do Papel usa, que ele fala que é como se as ideias viessem em fila. Então você precisa tirar algumas ideias ruins da fila para que as boas ideias surjam mesmo. E isso é muito verdadeiro, inclusive para a escrita de cenas, né? Teve uma cena que eu escrevi nas últimas semanas que ela foi arrastada de fazer. Eu acho que eu demorei uns 2 dias para conseguir concluí-la. E assim, 2 dias trabalhando umas 3 horas, né? Foram dias que meu filho ficou bem quietinho, eu consegui trabalhar focada umas 3 horas. E aí, ela não ia, não arrastava. Assim, quando terminei aquela cena, eu fiz tipo assim, ufa, terminei, acabei. Isso. Deixa eu só anotar a ideia que eu tenho para a próxima cena. E aí, no que eu comecei a anotar a ideia, fluiu super bem. Em meia hora eu terminei a cena seguinte. Porque ela tava ali, sabe, pronta para sair, mas ela precisava que essa cena mais trabalhosa fosse concluída para ela avançar bem. Então, a gente vai ter esse ciclo de produzir muito rapidamente, produzir muito devagar, cenas que se arrastam por semanas, cenas que são desenvolvidas em poucas horas, mas a gente precisa ter a disciplina de manter a caminhada para que isso continue fluindo, para que a nossa história continue avançando. E agora, para mim, o ponto que é mais importante é você manter em mente por que você escreve. O escritor de ficção cristã, ele não tá ali só por causa de um hobby, por causa de uma habilidade, diversão, ou mesmo por um trabalho. Ele tá ali porque entende que aquilo é um chamado para ele, é um ministério. E como qualquer ministério, ele precisa ser conduzido com muito temor a Deus, com muito temor ao Senhor. Isso significa que a sua história tem que ter o cuidado de não carregar o nome de Deus em vão, você e a sua história. Você tem que cuidar do seu testemunho como autor e você tem que cuidar do testemunho que a sua história dá. E por mais inspirada que uma história seja por Deus, a gente precisa ser cuidadoso nos temas que a gente vai trazer. A gente precisa ser cuidadoso na forma com que a gente vai trabalhar cada uma dessas coisas e ainda assim nós vamos cometer erros. A gente não pode ser prepotente de falar assim, não, Deus me deu essa história e eu escrevi essa história todinha inspirado por Deus. Deus pode ter te dado a inspiração, mas você tem responsabilidade de lidar com ela, lembrando que você é falho, lembrando que você é um pecador, que você precisa do Senhor para fazer aquilo funcionar. E pode haver pessoas que não vão gostar da forma que a mensagem foi passada, pode ser visões diferentes sobre alguns aspectos teológicos lá, ou sobre a decisão que você tomou sobre alguns personagens, tem diversas questões. E aí nós precisamos manter muito o nosso coração em Deus para discernir cada uma dessas coisas. A gente precisa entender, poxa, essas críticas são válidas, eu realmente trabalhei esse aspecto de um jeito ruim, de um jeito que não ficou bom, e eu vou precisar fazer uma revisão e republicar? Não, essa questão dessa crítica é uma diferença mais doutrinária menor, é uma coisa que pode ter diferença mesmo de uma denominação para outra. Isso é uma coisa que não oferece nenhum tipo de dano, não fere a palavra. Eu vou manter, né? Tudo bem, faz parte da crítica da pessoa, mas tudo bem, eu vou manter. Então, você precisa ter isso sempre em mente, você precisa ter isso muito claro para você. Então você precisa ter clareza de quem você está buscando a glória. Se você quer ser reconhecido pela sua habilidade de escrita, pela sua habilidade de construir histórias, é uma coisa. Agora, se você quer que Deus seja glorificado por meio das histórias que você escreve, é outra completamente diferente. Você vai precisar ter a humildade de entender quando precisa revisar, quando precisa melhorar algum conceito da sua história para que ela brilhe mais para o Senhor, para que ela glorifique mais ao Senhor. Você vai ter que entender também que algumas críticas vão vir e que você vai ter que abrir mão disso, de não, eu entendi que essa história precisava ser contada dessa forma, ela foi contada de forma que respeitasse os princípios da palavra, ela foi contada de forma que respeitasse as pessoas, de forma que glorificasse a Deus. Eu tomei todo esse cuidado e ainda assim tem críticas, você abre mão.
Fica tranquilo porque você sabe que você fez para a glória de Deus. Quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem, quer a sua história ganhe grande notoriedade, quer nunca ganhe notoriedade, você fez o que precisava ter feito. É claro que eu quero que meu livro venda, eu quero que minha história ganhe notoriedade, eu quero que de repente seja notado por uma grande editora e seja publicado em diversos lugares. E não é errado querer isso, não é errado você querer avançar na sua carreira de escritor, mas a sua concepção de valor não pode estar firmada nisso. Não posso ter meu coração nisso, né? Se eu escrevo para glorificar o Senhor, se Ele está sendo glorificado, qualquer que seja a difusão da história, qualquer que seja a dimensão do crescimento do meu trabalho, é para a glória dele. E isso é suficiente, porque eu sou filha dele e estou cumprindo o chamado que eu entendo que ele colocou nas minhas mãos. Se nosso livro virar best-seller e conquistar multidões em diversos países, glória a Deus por isso. Mas se ele alcançar apenas um leitor beta que precisava ouvir aquela história, glória a Deus por isso também. Isso também é precioso, isso também tem valor. Então que a gente se dedique em escrever histórias por esse propósito eterno. E aí deixa Deus cuidar dos frutos, deixa Deus cuidar do que vai florescer, do que não vai florescer, quando e como. Mas faça o que você foi chamado para fazer. Eu espero de coração que esse vídeo de hoje te inspire a ser cuidadoso e diligente com aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos e que seja também um incentivo para que você desenvolva a disciplina de escrever. Agora me conta nos comentários se você já tem um projeto de escrita e qual tem sido a sua principal dificuldade no processo, porque a gente pode falar sobre isso nos próximos vídeos de diário de escrita. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar até aqui e até a próxima!